não bastasse o Eduardo Bolsonaro trabalhando na sabotagem econômica do nosso país, a gente tem agora o senador Flávio Bolsonaro respondendo tweets do secretário de Guerra dos Estados Unidos. O secretário de Guerra publicou, vocês sabem que ele costuma fazer isso, né? Publicar aqueles vídeos de barcos sendo, eu nem sei se a gente pode mostrar aqui, de barcos sendo atingidos, barcos inclusive que a gente não sabe de fato se são pilotados por traficantes ou pescadores, né? Porque a gente não tem confirmação. E aí ele respondeu o seguinte, gente, em inglês: que inveja, eu ouvi dizer que há barcos como estes aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar uns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Uma declaração dessa do senador confirma que ele pretende uma ingerência, né, uma ingerência de tropas dos Estados Unidos, algo extremamente perigoso, gente, extremamente. A gente está acompanhando o que está acontecendo na Venezuela, nas águas do Caribe, Caribe Sul, em frente à Venezuela, e ontem na região do Pacífico, em frente à Colômbia. No total, oficialmente até agora, já são 34 mortos por mísseis, por ações militares dos Estados Unidos em águas internacionais nesta região, dos vizinhos do Brasil. Colômbia e Venezuela são vizinhos do Brasil. Isso gera uma preocupação enorme, está ali entre os temas de preocupação hoje no governo brasileiro, no Itamaraty, não só, também preocupação, Petro todos os dias falando no assunto, desde domingo e ontem outra vez o Trump acusando o Petro, primeiro presidente de esquerda da Colômbia, de ser apoiador de tráfico de drogas, dos traficantes de drogas. Então a preocupação é até onde essas declarações vão continuar, não são mais só declarações, são ataques. Ele acaba ferindo gravemente o juramento que ele fez, defender o nosso país, a nossa soberania. E é um convite para que o país seja invadido, é isso em última instância. Né? E ele está fazendo isso numa das mais belas e ambiçadas paisagens do nosso país, que é a Baía da Guanabara. Então, um personagem que imagina convidar uma potência estrangeira para bombardear a Baía da Guanabara, esse personagem, de fato, assim, não merece ter o mínimo de consideração, mas como ele é um parlamentar, eu entendo que ele tem que ser indagado, né, pela casa que ele pertence, Senado da República, sobre o que mesmo que ele quis dizer, e se ele quis insinuar que ele está propondo uma ocupação estrangeira no nosso país, ou uma ingerência estrangeira no nosso país, ou ele tem que se submeter no processo de cassação e rua, aquele que vai se encontrar no Rio das Pedras com seu time de milicianos. Eu queria lembrar que ele diz que tem muitos criminosos, né, o pessoal do crime organizado, né, traficantes ali na Baía da Guanabara, né? Deve ter mesmo, acho que o crime organizado no Rio tem uma presença muito forte, mas o governador do Rio de Janeiro é do partido dele, né? Ele devia, então, cobrar do governador ações mais enérgicas, né? Agora, ficar pedindo para um país estrangeiro fazer o mesmo que está fazendo ali no Caribe, matando civis, para mim isso é assassinato, eles estão matando civis, pescadores, né? Eu queria saber o que o senador acharia se um míssil desse caísse em cima do jet ski do papai dele, ali em Angra dos Reis. Nosso Senado já teve Darcy Ribeiro e agora tem Flávio Bolsonaro. Eu concordo com o que vocês estavam falando, provavelmente vamos interpelá-lo na comissão de ética, todas essas coisas, mas quem tem que mudar um pouco o campo. O que eu quero dizer? Tem as ameaças, a gente faz notas, faz retórica e tal. Está na hora do Lula convocar uma reunião da Unasul, de todos os países do continente, para a gente tomar medidas efetivas. Nós temos um processo de integração continental. Várias reuniões já se fizeram, tem pactos, e o Lula, o nosso governo, tem um papel importante, até porque nós somos defensores da paz, da solução dos conflitos através da negociação, de não interferência em assuntos de outros países. Então, muito boas declarações do Celso Amorim, as notas de defesa, de condenação da agressão imperialista, da morte de civis, todas essas denúncias, elas são corretas, são importantes e precisam continuar. E vocês cumprem um papel importante nessa direção. Nós vamos falar no parlamento, vamos ver o que... Não confiem muito que desse parlamento sairão decisões contra os bolsonaros. Vocês viram ontem o arquivamento no Conselho de Ética. Eu já tinha tido uma decisão muito ruim na antevéspera, que foi a interrupção, a suspensão da ação penal contra o Gustavo Gaia, que eu não tenho nem coragem de falar aqui quais os impropérios que ele lança, as calúnias e tudo que ele podia ser condenado, inclusive por decoro, não é por opinião política, porque ele sempre alega liberdade de expressão. Então, acho que medidas desse tipo, convocar a OEA, uma reunião de todos os países convidados pelo Lula, para mostrar que aqui não é o quintal. Você se lembra que o Pete Hegseth, que agora é chamado ministro da Guerra, não ministro da Defesa, disse que era preciso recuperar o quintal.
É a doutrina Monroe, é a política do Big Stick. E os Estados Unidos, o governo está enfrentando contradições lá. E a gente pode fustigá-lo. Milhões de pessoas foram às ruas esses dias, poucos dias atrás. Mais de 100 mil pessoas em Nova York contra as arbitrariedades do Trump, por solidariedade à Palestina, em defesa dos imigrantes. Então, há campo para cercar o Trump um pouco. Ameaça de recessão, a resposta que a China deu agora, a taxação de 100%, que está complicando a economia americana. Então, eu acho que tem que ter alguma iniciativa. Eu não sou do governo, não sou de Itamaraty, mas acho que o nosso governo deveria analisar solidariedade concreta através de iniciativas desse tipo. O presidente Maduro, ele já recorreu ao Conselho da ONU. Segurança. É o Conselho de Segurança. Não, a ONU não vale nada. Nós temos que utilizar as instituições disponíveis. E tem a OEA, tem os BRICS, tem vários blocos de países que estão se indignando com esse tipo de coisa. Porque fica assim, nós estamos de olho na chamada trégua em Gaza. Ontem eu tomei um café da manhã com representantes da Palestina denunciando quantos civis já foram mortos no período da trégua, inclusive crianças e mulheres que são os preferidos para os assassinatos. Então, a gente mira em Gaza e esquece do que está acontecendo ali. A Venezuela só não está totalmente isolada por causa da solidariedade do governo Petro, da coragem do Petro na Colômbia. Senão a Venezuela estaria sozinha nesse momento. Louve-se as declarações do nosso ex-chanceler, assessor especial. Mas acho que precisa de avançar. Nós precisamos buscar mais solidariedade, porque a ofensiva da extrema-direita e do governo dos Estados Unidos, em particular, é muito grave. Se ela não for contida, daqui a pouco eles atendem a sugestão do Flávio Bolsonaro e vão começar a atingir barcos na Baía de Guanabara. É isso que o Miola estava falando, ou na Baía de Todos os Santos e assim por diante. Vocês lembram que o general que comanda o chamado Comando Sul, ele pediu demissão. Pediu demissão certamente porque não é da tradição dele ficar matando civis dessa maneira. Eles estão preparados para a guerra. A guerra é uma coisa, atacar barco de pescador é assassinato.